João Carlos, Ana, boa noite, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse aqui, Vidal 1943. Né? Só que esse aqui é bem mais grossinho, pessoal. Começando, né? Ficar maior. Essa aqui já. Esse aqui tem 108 folhas. 108 folhas. Bom, a gente tem sempre a parte toda a primeira parte, sempre é mostrar todos os ensinamentos, depois a gente faz uma síntese, não é isso? Então, aqui a síntese é o seguinte: isso é uma fala, ele dizendo, para a gente ter uma ideia de por que esse 1943, o que estava se dedicando aqui, entendeu? Assim, em fevereiro de 1943, logo após haver sido curado de um sério problema na vista por intermédio de Jorei, isso é uma pessoa dando testemunho dela, né, da experiência de fé, uma reminiscência, né? Fui designado pela primeira vez para prestar serviço na residência de Meixo Sama em Tosançou. Meixo Sama entrou na sala onde estávamos todos reunidos. Como era a primeira vez que via Meixo Sama, eu fitei bem seu rosto. De repente, notei com assombro que uma luz branca em forma de névoa circundava sua cabeça e gradualmente começou a envolver todo o corpo. Limitada a princípio, passou a expandir-se vagarosamente até que finalmente espalhou-se por todo o recinto. Já tinha ouvido falar, né, que o meu ministro tinha dito que ele tinha falado a respeito da brilhante aura de Meixo Sama. Imaginei que devia ser o que estava presenciando. Fiquei emocionado por haver conhecido o homem que recebeu de Deus a luz divina em tal grau. Pela primeira vez compreendi a razão porque meus olhos puderam ser curados. E fiquei convencido do poder de Deus, do qual Meixo Sama se convertera em canal. Até aquele momento, tinha dúvidas sobre o que dizia meu ministro quanto ao fato de ser Meixo Sama mensageiro da luz eleito por Deus. Eu sabia que a cura de meus olhos era algo maravilhoso, mas tratava-se apenas de uma simples cura física. Até o dia em que fui a Atami. Para mim, Meixo Sama era apenas um admirável homem capaz de curar a doença. Naquele dia, porém, meus olhos espirituais despertaram para o verdadeiro e mais profundo significado no serviço da obra divina. Aí, eu continuo dizendo o seguinte, né? No dia 13 de dezembro de 1942, ele editou outra obra, que é o Método de Cura da Tuberculose. Esta obra é a Medicina do Futuro, ou também conhecida como a Medicina do Amanhã, conseguiram, através da fé, passar pela censura no ano seguinte, em 1943. Então, foram coisas que foram escritas em 1942. Mas como só passou em 1943, nós estamos colocando esse livro em 1943. E foi colocado assim, ele fala, no restaurante comemoramos a reedição do livro, foi uma festa muito alegre, da qual participaram mais de 100 pessoas. Isso em plena guerra. No 43, né? O Japão, o Japão foi até 45. O Japão 45 foi. Os outros pararam e o Japão continuou. Bom, para você ter ideia, em 1943 teve 92 tópicos. Né? E teve bastante ensinamentos. Bastante mesmo, ensinamentos. Deve não repeti-los, talvez uns 39 ao todo. Mais ou menos isso. Só a saúde é o que tem mais. Você vê, eu já não falei que foi escrito Medicina da Manhã, a cura da tuberculose. Então, como é que ele podia falar muita coisa sobre religião, ultra-religião naquela ocasião? Não podia, ele não tinha espaço para isso. Então, era mais a questão da cura. Né? Então, da saúde, ele teve 20 tópicos, com 27 ensinamentos, e apenas 4 que eram repetidos. Né? E, bom, para você dar uma ideia assim,
Ele fala sobre moxaterapia, acupuntura, método de aplicação da nossa medicina, doenças populares desconhecidas pela medicina, qualificação médica, vitalismo, né, febre, doenças do estômago, a santificação da medicina, natureza selvagem da medicina ocidental, remédios sob o ponto de vista médico, né, e vai por aí afora. Ó. A era pavorosa, a razão de ter se aumentado a longevidade, o que é a gripe, eu repeti 2 vezes aqui, né? Então, fala sobre tosse e catarro. Depois, o mundo. O mundo teve 7 tópicos, né? Ele fala sobre os elementos fogo e água e solo, a reencarnação. A reencarnação, ele repete vários aqui sobre reencarnação. Tem sobre a cultura da manhã, a grande transição do mundo. Também repete um pouco a advertência dos antepassados, sufrágio, méritos e virtudes. No homem, teve 6 tópicos. Né? Ele desde fala o pecado é a doença, e vida e morte e tal. Jorei, aí tem 3 tópicos. A tragédia em consequência de ignorar a realidade, medicina espiritual, tem vários tópicos de medicina espiritual aqui. Né? São 9, só, mas tem apenas 3 que não são repetidos. Você vê quanta coisa. Religião foi apenas um tópico, são 3 ensinamentos, né? E Deus e demônios, essas coisas assim. De Deus teve um apenas, falando sobre a medicina divina. E a política teve um também, né? Bom, então, continuando, é o seguinte. Tendo em vista que saúde continua sendo uma das áreas de conhecimento com maior número de inscritos pelo Messias Meixo Sama, e a Medicina do Amanhã, um livro sobre o assunto muito festejado pela sua reedição, então vamos escolher o quê? Desses ensinamentos todos, que são vários. Vamos escolher o prólogo, a introdução, o prefácio, né, da Medicina do Amanhã. Tá? Então, a gente vai dar uma ideia, porque muitos dos ensinamentos aqui citados, eles estão na Medicina do Amanhã. Tá? Então, vamos dar uma ideia de como seria. Ele fala assim, ó, não deverá existir, de certo, um livro com teorias tão surpreendentes e inconcebíveis como este. Talvez até haja pessoas que as encarem como demagogia. Ao longo dos 20 e tantos anos em que estive engajado numa terapia, 20 e tantos anos, né? Que não a medicina, descobri certo fato realmente surpreendente que me pôs estupefato. Trata-se de fatos gravíssimo e deplorável, jamais tendo eu ouvido que alguém até hoje no mundo inteiro tivesse feito tal descoberta. Contudo, cogitei, deveria haver uma razão relevante para que eu descobrisse essa realidade. O que seria? Concluí que não seria outra coisa senão a vontade divina a me ordenar, anunciar aos homens a chegada de um momento de crise. Verifiquei que se contrapunha a teoria da medicina moderna, indo de encontro com a política governamental em vigor, assentada na medicina ocidental, por forma que terminei por abandonar o exercício dessa terapia. Todavia, o índice de cura na época que me dediquei àquele tratamento era realmente espantoso, sendo sem dúvida de no mínimo 90%. Olha só, você tem isso, 90%? Formava sempre uma multidão em frente aos portões de casa, e um dos motivos de eu também ter deixado seu exercício foi a exaustão física. Isso é um problema. Você faz uma multidão diariamente, ele atendendo, não tem tempo nem de comer, nem de nada, olha, exaustão física. Ele teve problema mesmo. Não sei se é aqui que conta ou em outro. Ele chegou a desmaiar, né, a esposa e o outro lá que começaram a ver que ele não podia continuar nessa batida, né? Ninguém, de certeza, me tomará a sério quando me reporto a um índice de 90%. Em particular, em se tratando dos que se dedicam profissionalmente à medicina,
Estes, então, não darão menor crédito às minhas palavras. No entanto, caso eu referisse o fato na época em que exercia a dita terapia, quer dizer, é que ele está dizendo isso aí depois que ele largou. Ele está dizendo que foi 80%, mas 90%, mas ele está falando assim, depois, quer dizer, ele não estava naquela época falando isso, entendeu? Então, por isso que ele fala assim, ninguém de certeza me tomará a sério quando me reportam o índice 90%, em particular em se tratando dos que se dedicam profissionalmente à medicina. Estes, então, não darão o menor crédito às minhas palavras. No entanto, caso eu referisse o fato na época em que exercia a dita terapia, poder-se-ia, talvez, supor que o estivesse a usar como material de propaganda. Hoje, porém, quando abandonei aquele tratamento, na ociosidade a qual me entrego, não há qualquer necessidade de propaganda. Porque pude auferir o mencionado índice de cura, quiçá sem parelha no mundo. Porque, ciente da verdade das causas da doença, eu a atingi. Acresce que eu fiz sem medicamentos nem aparelhos, empregando simplesmente uma técnica com os dedos e a palma da mão. Uma vez mais, quero deixar claro, não existiu o menor exagero na eficácia acima mencionada. É indiscutível que a civilização moderna foi edificada pelo progresso científico. Seria impossível, na verdade, calcular quanto o bem-estar da humanidade cresceu graças às realizações da ciência. É indiscutível que a civilização moderna foi edificada pelo progresso científico. Seria impossível, na verdade, calcular quanto o bem-estar da humanidade cresceu graças às realizações da ciência. Justifica-se, pois, que o homem moderno acredite inexistir o que ela não possa solucionar. Obviamente, é de se pensar que tanto a questão da doença quanto a da vida serão gradualmente solucionadas pelo labor científico. Contudo, deve-se tomar conhecimento de que todas as coisas se dividem intrinsecamente nas que são e nas que não são passíveis de solução científica. Afirmo, portanto, ser impossível solucionar no estágio científico contemporâneo a questão da vida. Ainda assim, é justo aventar quanto ao futuro da ciência, uma vez que ela desconhece descanso que chegará um dia que, por fim, desvendará a questão. Portanto, na minha tese, a teoria científica contemporânea não oferece solução para o problema da vida humana. No obstante, acredita-se o contrário, subsiste aí um equívoco básico cuja descoberta originou a presente obra, ou seja, a medicina do amanhã. Na verdade, tem a minha tese como a ciência do porvir. Por conseguinte, solicito aos meus leitores habituados à ciência contemporânea que não se prendam a preconceitos, mas acompanhem-me com a mente no estado de uma folha de papel em branco. O destino das nações desenvolvidas, porém, será determinado pela aceitação ou não desta minha teoria. Caso hesitem em aceitá-la ou ainda na hipótese dela vir a ser negada, apenas estarão a corroborar para acelerar a marcha rumo à ruína. Ao contrário, em sendo ela aprovada, trilhar-se-á o caminho da esperança e prosperidade eternas. Oxalá que alguém, um único profissional médico que seja, um único, põe os olhos na gênese da medicina alicerçada na minha teoria. Teremos com certeza a revolução da medicina alargada para a ciência médica do amanhã. Será o primeiro passo em prol da criação da ciência do futuro. Além do mais, penso que até hoje não houve, no verdadeiro sentido, uma ciência médica japonesa. O que temos não é uma medicina genuinamente nipônica, mas tão somente uma que, gerada no Ocidente, na China e na Índia, se naturalizou. Mas quanto à ciência médica que proponho, penso que poderíamos orgulhar-nos sempre dela como uma medicina legitimamente japonesa. Estabelecer, clarificar e tornar pública a legítima medicina japonesa e assim salvar bilhões de almas humanas fadadas à extinção são o principal objetivo pelo qual escrevi o presente livro. Bom, nós temos uma ideia, é claro que, folheando
a gente vai ver que tem muitos ensinamentos aqui, né? Quer ver? Não sei se eu, quando estava puxando aqui, tem várias coisas que é interessante que às vezes as pessoas podem não conhecer, né? Mas aí era bom a pessoa escolher, né? Isso nada melhor, era pavorosa, negócio é esse, que coisa. Nada melhor do que entregar a minha mulher, que é bom de Pra quê? Pra escolher? escolher e ler alguma coisa Ah, aí bom. escolhe alguma coisa que você acha que possa ser Ué, por que esse interessante, não? né? Esse que você falou. Qualquer um. Mas aí eu não sei onde tá, né? A Era Pavorosa. E olha, no dia do meu aniversário que ele escreveu, 23 de outubro, Opa! 87. Que beleza! Vamos lá. Então. Só que eu ainda não era nem Nem nascido. pretendia. Acho que estava lá no. Era pavorosa. 87. A Era Pavorosa. A medicina materialista da Era Noturna estabeleceu como objetivo único do seu tratamento a solidificação. Mas à medida que se aproxima a Era Diurna, esse método medicinal não poderá evitar a ocorrência, deve ser, do efeito contrário. Acredito que a respeito desse princípio, o leitor já tenha compreendido suficientemente através de explicações minuciosas apresentadas até aqui. Assim sendo, apelando para a imaginação, vou escrever a seguir sobre as mudanças que vão ocorrer daqui para frente, à medida que o tempo avança, não só a nível individual, mas em todos os setores da sociedade e do país. A respeito disso, o mais importante é saber quando a Era da Noite vai terminar, mas de acordo com a minha suposição, acho que não passará de alguns anos. É evidente que, juntamente com o encerramento da Era da Noite, haverá mudança para a Era do Dia. Portanto, com a ocorrência da transição da Era da Noite para a Era do Dia, naturalmente, não será difícil imaginar que poderá ocorrer uma grande mudança catastrófica jamais experimentada até então pela humanidade. Vou tentar imaginar sobre as situações durante e posterior. Se porventura essas situações forem conforme a minha imaginação, acho que as pessoas vão ficar surpresas como se fosse a segunda inundação de Noé. Todavia, será que realmente ocorrerá uma grande mudança que supera essas imaginações? Leitores, não se assustem, mas esse sinal já está começando a aparecer. Além do mais, está avançando em direção do último dia numa velocidade muito rápida. Por outro lado, o fato de que a Era do Dia está se aproximando, evidentemente significa que está ocorrendo o aumento do elemento fogo, do poder de purificação. E isto significa também que a ação de dissolução das máculas espirituais do homem está se tornando mais forte. Isso, evidentemente, reflete no corpo físico e torna-se a causa do surgimento de doenças. Ultimamente, o aumento rápido da doença é uma realidade assustadora no Japão. E isso pode ser observado por qualquer pessoa. Em relação a esta realidade, tenho o desejo de apresentar uma base de argumento infalível. Trata-se do seguro de saúde. De modo geral, observando uma pessoa segurada de forma individual e coletiva, ou seja, como se encontram a entrada e a saída em cada uma das grandes empresas, a maioria delas está ultimamente no vermelho. Além disso, dizem que a tendência é a de piorar a cada mês e que, por isso, atualmente, o preço do seguro está em discussão. Através desses fatos, podemos considerar o atual e rápido aumento de doentes uma realidade inegável. Se você quiser que eu pague, você avisa. Não, quero comer. Como podemos observar, o rápido aumento de doentes se tornará, obviamente, cada vez mais notável a partir de agora. E como resultado disso, à medida que se for aproximando da época da transição da Era da Noite, Alguém tocou aqui.
Mas você já vê, ó. Peraí. Você já vê aí só que ele é bem grande, hein? Eu vou continuar aqui um pouco. Como podemos observar, o rápido aumento de doentes se tornará... Mas olha só, acho que é melhor, em vez de esperar para ela continuar, eu fico pensando assim. Vocês já repararam? Quando o elemento fogo entra no planeta Terra, né, advindo das manchas solares, né, você vê que até tem um determinados fenômenos que ele consegue, quando o negócio é muito forte e tal, dá problema nos aparelhos, até nos aparelhos todos que estão por aí. Eles começam a paralisar esses aparelhos, né? E daria um grande problema. Só nesse aspecto já daria um grande problema. Desestruturaria muitas coisas, né? Agora, você imagina isso? Eu estou falando, batendo no planeta com essas aparelhagens todas, já vai dar problema. Agora, na natureza, por exemplo, se as pessoas começarem vamos dizer assim, a macularem muito, como é que eles maculam as coisas? Até com pensamento, palavras, ações, tudo isso aí causa um desequilíbrio muito grande dentro da natureza. A natureza fica maculada, a sociedade fica maculada e o indivíduo em particular fica maculado. Essas três coisas só, né? A natureza em geral, a sociedade em particular e o homem lá em particular. Por que razão? Da mesma maneira que essa maculação se dá nesse nível mais alto, no homem também. Então a purificação é para tudo. Mesmo que o camarada até... É claro, uma pessoa ela vai também passar um pouquinho, uns perreguezinhos, porque se ela estiver dentro de uma sociedade, muitas vezes acontece isso. O cara é mais ou menos, não está tão maculado assim, mas ele está dentro de uma sociedade ou dentro de uma natureza. Ou então, se ele for muito privilegiado, ele estará fora, ele não estará vivendo naquela sociedade, naquela natureza. Aí também acontece isso. Ele não é o cara que vai entrar no avião, que vai cair esse avião com aquele pessoal todo. Então ele vai esquecer, vai perder o avião, vai acontecer algumas coisas, né? Mas há pessoas que estão mais ou menos, quer dizer. Então você nota que tem pessoas que estão vivendo num lugar, daqui a pouco tem um grande incêndio, né? Principalmente aquele, ali, eu acho que é Hollywood, cara. Tem um lugar ali em Hollywood, né? Ali, enquanto tem uns incêndios ali, que o pessoal perde aqueles casarão todo, a pessoa vai dizer assim, mas o seguro. Nota só, aqui ele falou do seguro, né? Aí tem horas que não adianta. O seguro pode ficar mais caro, você não tem... Já está acontecendo isso muito, né? Você vê que até plano de saúde o pessoal já não consegue mais pagar. Quer dizer, então, até aí, aí você vai continuar? Posso continuar. Até aí você vê o drama que é do elemento fogo está entrando. Porque antes você podia segurar, você podia condensar, você podia... Né? Não é que você resolvesse o problema, não, mas segurava, né? Mas agora está ficando difícil você segurar. É como eu falei uma vez, olha, quando vai para purificar através do corpo, quando vai para a toxina, né? O que é que bate? O que bate são elemento água e elemento terra, tá certo? Que você come, que você bebe, que você vira sangue, a coisa, que fica nesse nível maior e tal. Mas aí começa nas próprias células. Aquela água suja, começa a ficar com água suja. Pode ser sangue sujo, pode ser qualquer coisa desse tipo, entendeu? E até, vamos dizer, órgãos também ficam danificados. E aí começa o problema, né? Você purificar esse elemento todo aí, tudo. Entendeu como é que é? Então você vê, ele começou falando de umas catástrofes violentas, né? Pode acontecer, né? Furacão, tem muito lá nos Estados Unidos, tem determinado lugar que padece mesmo. Então, os caras que vivem lá já são encomendados para viver lá, então
já é para pagar algumas coisinhas lá, né? Pelo menos nem que seja um susto, né? Que também ajuda a purificar com susto. Mas pode vir a ser uma coisa mais grandiosa, né? Não sei o que você falou, porque eu saí. Não. A Jussara comentou, bela representante, já estava escrito nas... Bom, e ao imaginar como podemos observar, o rápido aumento de doentes se tornará, obviamente, cada vez mais notável a partir de agora. E como resultado disso, à medida que se for aproximando da época de transição da Era da Noite para a Era do Dia, certamente a maioria do povo japonês ficará doente. E acho que não poderão mais se livrar da chegada do momento crítico de causar-nos arrepio. E ao imaginar o seu sintoma, será, na sua grande maioria, uma purificação repentina, com febre alta, tosse, expectoração, falta de apetite, dor de cabeça, confusão mental e etc. E, além do mais, a sua violência e persistência serão inéditas. Portanto, mesmo realizando exames, os médicos não serão capazes de diagnosticar as doenças. E assim que a pessoa contrair doença, alcançará o ponto crítico e a morte com surpreendente rapidez. Além disso, quanto mais a pessoa se submeter ao tratamento médico, a sua morte será mais abreviada. Consequentemente, devido ao aumento de número de doentes e do alto índice de mortalidade, as pessoas vão se arrepiar de pavor e, no final, nem mesmo o governo conseguirá estabelecer uma estratégia. Sem saber mais o que fazer, ficará incompetente diante dessa situação. Acho que essa situação terrível não merece registro por ser um fato incomparável à guerra ou ao bombardeio. De acordo com meu estudo, o batismo pelo fogo dito por Cristo trata-se da vindoura ação purificadora do mundo espiritual. E a sua denominação se deve ao fato dessa ação se realizar através do elemento fogo. E nos doentes da atualidade, a purificação está ocorrendo de forma parcial. Por isso, mesmo que o diagnóstico e o tratamento estejam errados, o enfermo não chega a morrer repentinamente, mas isso se deve à existência de um certo grau de elemento água da era noturna que ainda resta. E a questão está em quão grandiosa luz o nosso tratamento liberará na ocasião da era pavorosa citada anteriormente. Isso porque, nessa ocasião, qualquer doente precisará recorrer ao nosso tratamento, caso contrário, não conseguirá sobreviver. A respeito disso, hoje posso apresentar uma prova realmente infalível. Trata-se da realidade de que o efeito do nosso tratamento está se tornando mais notável a cada ano, ou seja, a cada mês que se passa. As pessoas que estão relacionadas na prática do tratamento estão sempre admiradas. Por exemplo, a enfermidade que no ano retrasado foi curada com 30 tratamentos, no ano passado a cura se processou com 15. E esse ano com apenas 5 ou 6. Isso se deve ao fato desse método corresponder à transição do mundo espiritual. Portanto, por ser a medicina oposta diretamente proporcional à transição, a cura realizada por ela se tornará cada vez mais difícil. E sobre isso, acredito que os profissionais que realizam tratamento médico concordam comigo baseado nas suas experiências obtidas no dia a dia. A história da humanidade tem mostrado claramente que, nas ocasiões de emergências, surgem também contramedidas de emergência. No entanto, as épocas de emergências ocorridas até então, evidentemente não podem ser comparadas com a que está para chegar. Realmente será uma época de grandes emergências sem precedentes. Nesse sentido, precisamos nos preparar o quanto antes para que estejamos aptos a ultrapassar essa época de grandes emergências. E isso não se limita a nós próprios. Devemos tornar possível em nossas irmãs e ensinar-lhes a forma de ultrapassar essa época. E acho que isso está evidentemente em fazer com que elas aprendam o nosso tratamento. Quem lê o texto acima poderá pensar que seja uma sucessiva fala coercitiva que objetiva o aumento de aprendizes do nosso tratamento. Mas limito-me a dizer que tais pessoas são criaturas sem afinidade conosco.
E como eu disse anteriormente, não se limitando apenas a grande número de japoneses e de doentes, quando realizo o exame nas pessoas sadias, fico sempre horrorizado, porque quem quer que seja possui, em grande quantidade, toxinas acumuladas em várias partes do corpo. Toda vez que isso acontece, fico a imaginar. Se a purificação geral do corpo surgir de uma vez nessas pessoas, certamente não poderão manter-se vivas. A esse ponto, os japoneses da atualidade possuem toxinas em grande quantidade. Isso, evidentemente, é o resultado de solidificação de toxinas que vem sendo feita há vários séculos, reprimindo-as ao extremo todas as vezes que ocorrem purificações. Assim, diante do período de grande transição, uma multidão de doentes virá em busca do tratamento da nossa medicina e congestionará o nosso consultório de tratamento. Creio também que vão procurar os nossos terapeutas. Isso porque, nessa ocasião, a força de purificação no mundo espiritual será muito grande, ou melhor, absoluta. Por isso, ao receber o nosso tratamento, a cura se processará rapidamente. Será notável, e nem é preciso repetir, que grande número de irmãos vão ser salvos. No entanto, as pessoas que possuem máculas em quantidade relativamente reduzida conseguem se opor à purificação. Por isso, mesmo não recebendo nosso tratamento, evidentemente conseguirão transpor esse momento crítico. Neste momento, gostaria de deixar claro mais uma vez que o texto acima foi escrito baseado na minha imaginação, prevendo a pior das hipóteses, e não se trata jamais de profecia. Da minha parte, desejo que a imaginação acima desvie do alvo. Qual é o comentário? Não, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão que ele fala que com o aumento da luz, com a aproximação da era do dia, né, a doença que se curava com 30 tratamentos, porque é o elemento fogo atuando, a cada mês passa a ser curada com menos tratamento, né? Que na época eles chamavam menos assim, vezes. Né? Menos vezes, é. E isso é uma coisa assim, que a gente vem conversando sobre isso, o quanto seria importante, de fato, a gente ter um histórico, né, de doenças e de doenças curadas com jorei, quantos joreis levou para aquela pessoa obter a cura. No fundo, assim, experiências de fé, mas experiências de fé, assim, acompanhadas seriamente pela igreja, não é que não sejam acompanhadas, né? Mas, assim, catalogadas, melhor dizendo, né? Sobre as várias doenças, né? Por exemplo, buraco macular, que foi uma questão da minha vista. Poxa, eu fiquei inclinada a tentar o jorei, mas os médicos me apavoraram tanto que eu falei, eu vou ficar cega e eu não sei se o jorei vai me curar, entendeu? Eu não sei a quantidade de mácula que eu tenho aqui, se eu vou ter tempo de curar isso. Mácula na mácula. Pois é, mácula na mácula, né? Porque a mácula é a visão central do olho, né? Então eu vejo, assim, eu sinto pena, porque, por exemplo, a experiência que eu tive com a minha tireoide foi super rica, né? Quer dizer, eu tenho uma experiência de fé, né, assim, comprovada, não é que a minha tireoide esteja 100%, mas ela tá assim, eu não estou tomando remédio para tireoide, ela está acomodada. Mas eu não tenho sintoma de hipotireoidismo, eu já saí eu faço exame de tireoide hoje, e os médicos dizem assim, não é Hashimoto, e era Hashimoto, né? Era Hashimoto. Hashimoto é uma doença autoimune, é um hipotireoidismo autoimune. Então, assim, é alguma coisa que serve de exemplo a outras pessoas. Então, quanto seria interessante, né? A pessoa está com um problema, sei lá, no estômago, aí já tem 10 experiências, olha, com tantos joreis. Então, não é que a gente não confie, mas você ganha uma confiança maior, né? Para experimentar o caminho que não é da medicina tradicional. Tem vezes também, né, que também é considerado uma coisa interessante. A pessoa vai para a operação, né? Por exemplo, vai para a operação e a pessoa sai bem. O caso da minha vista. Rápido. Isso também tem que contar, né? Porque... O caso da minha vista. Meixo Sama também, eu entendo assim,
Ele não negava a ajuda que a medicina podia dar em alguns dos casos. Ele não nega a ajuda que a medicina dá. Por exemplo, quando você tem uma fratura, você ficar imobilizado para aquilo colar, não sei o quê, né? É uma ajuda real, né? Determinadas situações, por exemplo, ter um marca-passo, né? O que adiantava você ficar com uma bradicardia não podendo dedicar na obra, né? Então, colocou marca-passo, a cirurgia correu tudo bem, não sei o quê, e você está aí firme e forte. Isso aí é muito... Assim, a gente... Realmente, cada caso é um caso, realmente. Não tem jeito de você querer fazer... Até o próprio Meixão, né? Ele, nos inícios, como ele lutava, né? Negócio de dente dele. Muita coisa complicada, quer dizer. E a pessoa, às vezes, não tem condições, quer dizer, tem muita mácula. Então, nesse processo, não é uma coisa assim, simples, né? Quer dizer, demora para ver essa cura, né? Mas, de qualquer maneira, eu olhando assim, mais ou menos, eu acho que esse processo que ele fala, né? De caminhar realmente para o indivíduo, para a doença, né? Pode ter bombas atômicas, pode ter esse problema, tá? Pode ter até um meteoro que cai aqui, isso tudo bem, mas eu acompanhei o seguinte, na minha estadia dentro da igreja, né? Eu vi que no início, ainda fruto da ditadura, né? Essas coisas assim, tinha muito conflito no Brasil, né? Então era muito conflito, muita gente era presa, torturada, tinha muita questão por aí. Hoje, eu acho que nos três grandes males, né? Hoje porque são muito desempregados. Então, se tem saúde, se tem doença, pobreza e conflito, quer dizer, se o conflito foi o início que eu presenciei, por agora está muito na questão da pobreza, né? E vai caminhar para a doença, cara. Acho que a terceira etapa vai ser a doença, porque não adianta o médico estar sempre dizendo, quando acontece alguma coisa, o que é, meu amigo? O que você tem? Virose. Se vendo que ele não sabe nada, né? O que está acontecendo, entendeu? Então, vão ter viroses que matam, pode botar outro nome qualquer, também é bom, dá nome. Dá nome, mas às vezes não tem... Acontece que está com aquele problema, fica com dificuldade para curar, né? Pessoa, se nós tivéssemos uma ebola aqui, na África tem isso, o cara pega um negócio desse, como é que cura, né? Câncer já é complicado para burro, né? AIDS também é complicado. Então, tem certas doenças que são muito complicadas. Bom, mas de qualquer maneira, o interessante disso aqui, do pavor, o pavor é que a entrada da era do dia, o elemento fogo, é um processo de purificação muito grande. Como eu falei, nas três instâncias: natureza, sociedade e no indivíduo. Quer ler qualquer outra? Deve ter um tempinho aí, talvez. Não, 19h40. 40? Não, será que alguém quer alguma coisa? Não sei. Não, eu sei, porque para a pessoa escolher, ela tem que ver dali. É difícil, né? É difícil. Ela tem que escutar pelo menos os títulos, né? Eu falei, os títulos geral. Se eu falar em detalhes, são quase 100 títulos. Peraí, deixa eu ver aqui. Fica muita coisa, né? Estou dando um passeio para ver se tem alguma coisa assim. Tem muita... O Meixo Sama, no dia 23 de outubro de 1943, trabalhou muito. Olha, 1, 2, 3, 4... Que reencarnação tem vários pedaços. Tem. 5, 6... nem contei todos da reencarnação. Porque às vezes a pessoa está escrevendo um livro, mas está pegando a fonte a mesma. Nossa, olha só, uma folha só de coisa de 23 de outubro continua. Você vê se está a medicina do futuro. Deve ser um livro. Sim, medicina espiritual, reencarnação. Aí o pessoal vai lá, porque aí está todas as organizações messiânicas.
Ah, que a gente sim. conhece. Então o cara vai lá, belisca ali. Mas está beliscando o mesmo ensinamento, está o mesmo ano, entendeu? É. O mesmo dia, né? O mesmo ano, dia. Isso é que acontece, né? Deixa eu Tem ver aqui. alguma coisa que Não sei, interessa aí? peraí, 79. Já tem. Que tem, assim, a cultura do amanhã. É porque tem a cultura do amanhã, então, são vários também. Também. Eu vou ler aqui a cultura do amanhã, o primeiro, ó. Tá. Primeiro aqui. Mas eu acho que a medicina, ele fala assim, capítulo 3, a medicina do amanhã. Então, deve ter relação com esse que eu acabei de ler também, né? Ele falando do futuro. Bom, enfim. A cultura do amanhã. Tentarei agora apresentar o resultado da pesquisa que fiz durante 20 anos através de diversos meios sobre o espírito e o mundo espiritual. Originariamente, o espírito é algo vago, é praticamente nada na imensidão do espaço. Não há, portanto, como comprovar de imediato a sua existência, sendo naturalmente difícil situá-lo materialmente dentro da esfera da ciência. Acredito, porém, sem sombra de dúvidas, que com este vertiginoso progresso científico chegará o dia em que a existência do espírito poderá ser comprovada cientificamente e mecanicamente por qualquer pessoa. É o fato que a própria ciência moderna, com o qual somos beneficiados, a princípio foi algo apenas imaginário, quase um sonho dos pioneiros que criaram uma base, tornando-se mais tarde uma realidade, vindo a constituir um importante campo de estudos. Assim, o reconhecimento da existência do espírito é apenas uma questão de tempo, e a ciência espiritual se tornará também um importante campo de estudos. Se explicarmos ao homem culto de hoje a existência do espírito e do mundo espiritual, ele não nos dará crédito. É o mesmo que querer explicar a um povo inculto a existência da matéria chamando o ar no espaço que nos circunda. Ninguém acreditará, por mais que expliquemos. Acho que hoje, assim, em parte, né, muita gente já já tem essa questão da existência do espírito, né? Muita gente. Tem mais Muita de 1 bilhão gente, de ateus, né? muita gente. É. Quando observamos quaisquer fenômenos conhecendo a existência do espírito, eles se tornam muito compreensíveis e claros, sem o perigo da inconsistência e da contradição. Além disso, mesmo na hora de criticar a ciência material, é fácil chegar ao âmago da questão. A manifestação de tão maravilhosa força explica-se pelo fato dela própria constituir-se na pura verdade. Nesse sentido, é possível imaginar a grande transformação que atualmente está se processando no mundo e a nova cultura que surgirá em seguida. Mas como será a cultura após a transformação? Olha a questão, cultura. Evidentemente, será caracterizada pelo surgimento e grande progresso da cultura espiritual, assim como a elucidação até certo ponto da relação entre o espírito e a matéria, ocorrerá um extraordinário avanço da cultura existente. Isso terá início após o término da Segunda Guerra Mundial. Quanto ao local de origem, será o Japão. Pelo desenvolvimento da civilização mecânica, foi possível aprender a natureza do ar e o seu emprego para o bem-estar da humanidade. Da mesma forma, com um progresso ainda maior dos equipamentos, a detecção e utilização benéfica do espírito não será apenas um sonho. No meu caso, pesquisando a relação entre o espírito e a doença, consegui aprender a natureza do espírito e a relação de causa e efeito existente entre ambos. Descobri ainda que o espírito está intimamente relacionado não só com a origem das doenças, mas também com todos os acontecimentos e transformações ocorridos no universo. Entretanto, como o tema principal deste trabalho é a solução do problema da doença, prosseguirei minha explanação seguindo essa linha. Jurei a utilização e aperfeiçoamento da ciência espiritual, a fim de que ela possa manifestar uma surpreendente força em relação à saúde do homem. Assim, ele está muito à frente da época atual. Vocês veem aí, porque qual é o nosso trabalho?
Assim, eu tenho medo até de ficar batendo na mesma tecla para as pessoas. E colocar espírito em cada aspecto da cultura. Isso. É exatamente isso. Eu não vou esquecer do gesto. É. Aquela bolinha, né? Do 1%. Porque a cultura que existe aí, que é a cultura materialista, né? Ela, em cada área de conhecimento que você entrar, ela é materialista. Então, se você está lá na medicina, uma das áreas de conhecimento, na saúde, né? Você está só vendo a parte material. Agora, como ele fala ainda há pouco, você ouviu? Quem é que, de onde que parte a questão da causa, da solução? É no espírito. O espírito precede a matéria. Então, você vê o quanto essas áreas de conhecimento se encontram afastadas do que a gente tem que... A gente já pensou no nosso trabalho, nossa envergadura, mudar o paradigma de todas essas áreas de conhecimento. Então, a gente precisa. Hoje mesmo conversei com o João, queria conversar com o Cristiano, mas não encontrei ele. A gente precisa formar uma organização. Quer dizer, a gente é uma organização, mas é uma organização assim, meia boca. A gente precisa realmente fazer alguma coisa. As pessoas precisam entrar na voz messiânica. Precisam, se inscrevam na voz messiânica, porque vai chegar aí o final aí de novembro, eu vou acabar e não vou ficar mais entrando na... Eu vou limitar as pessoas que são da voz messiânica, entendeu? Porque a gente precisa de gente que realmente esteja com disposição, com vontade, né, com sono, né, de querer levar a obra de Meixo Sama para frente. No nosso caso tem que ser esse, porque se a gente fica assim muito aberto... Hoje eu soube de uma notícia, né, que eu não sei se deve ser verdade, mas disseram o seguinte: o Facebook ele só permite que você, assim como o WhatsApp é 5 pessoas, o Facebook é 25. Foi isso que disseram, entendeu? Para quê? Compartilhar? Para mandar para o cara avisar alguma coisa. Eu penso que estou avisando as pessoas. Não, se a pessoa não entrar na minha área, na minha linha do tempo, é que você sabe, outra pessoa sabe, então entra. Né? Sabe até o horário, sabe não sei o quê. Mas se eu quero assim dizer, olha, hoje estou fazendo tal coisa. Ah, é? Você botou que hoje você está fazendo tal coisa? Tudo bem, vai para 25 pessoas. Entendeu? Então, como? Se eu tenho 5.000 pessoas, por isso que o negócio não chega até essas pessoas. Aí como é que fica? Quer dizer, a gente tem que se aprimorar nesse negócio, senão a gente não vai servir na obra de Meixo Sama. Então vai servir muito pequeno, né? Muito pequeno. Quer dizer, aí a pessoa quer saber as coisas, aí vai aqui e assiste o que eu estou falando. Aí você guardou esse negócio para você. Pô, isso é um pouco egocêntrico, um pouco egoísta, né? Moralmente, nem é só egocêntrico, não é psicológico, não é egoísta mesmo, só quer ficar para si. A gente precisa mudar esse jogo. Eu pedi lá ao João para ver se ele inventa uma maneira aí. Tem que ter um atrativo de fazer, de dizer as coisas, chegar até uma boa parte das pessoas, e depois vem a outra complicação. Outra complicação, aí o cara geralmente não sabe como se inserir, né? Se matricular, como é que eu não uso para isso? Se inscrever. Se cadastrar. Não sabe. Aí tem que ter gente, como eu falei para o João, falo para o Cristiano, gente com disposição de dizer, ó, é assim, pegar pela mãozinha, entendeu? É assim, assado. Como é que tem que ser isso? Mas pensa aí, eu posso dar sugestões malucas, assim, do tipo, olha, você não vai botar o teu e-mail? Então qual é o teu e-mail? Vamos conversar pelo e-mail, talvez? Não sei. Aí a gente explica, faça o seguinte, passo 1, vai lá. Aí o cara vai dizer assim, não, mas eu já expliquei. Porra, cara, se você não querer fazer nada, você está pensando que você disse em algum lugar que a pessoa vai lá e vai fazer? Não vai. Então tem que pegar pela mãozinha da pessoa, pessoas assim. Mas é onde? Qual é o botão? Aí você tem que dizer, o botão é esse aqui. Aí o cara, não, mas eu estou no celular. Bom, o celular é diferente, não sei o quê.
É assim que tem que fazer. Mas tem que ter vontade de fazer isso. Se a pessoa não tiver essa vontade de fazer isso, de explicar, aí fica assim, tudo bem. É só dizer que a pessoa não sabe, a pessoa não quer, pronto, acabou. A gente nunca chega lá. Tem que ter gente, eu não posso ficar fazendo isso. Então tem que ter gente aí, se tiver gente aí nesse cemitério que queira fazer isso, ajude as pessoas a chegar a se inscrever. Dá uma oportunidade para elas. Né? E aí, se a gente tiver um número razoável, a gente se fecha lá e vai virando uma organização. Pessoas que daqui a pouco pode até indicar, uma própria pessoa indica alguém. Entendeu como é que é? Aí uma pessoa que já está convencida. Agora, esse tiroteio, a gente dá um tiroteio aqui, que eu não sei, eu vejo pessoas que entram aqui, não vou dar o nome das pessoas, que eu não sei também. Mas tem pessoas que eu estou olhando aqui e estou vendo parece que é pela primeira vez, entendeu? Então fica difícil. Não sei, entendeu? Tem uns não, tem uns que são os cascudos aí, que eu já conheço, mas tem uns que não. Então é um problema sério esse negócio. Né? Amanhã, então, outra coisa, deixei aí já para aqui no domingo, isso eu já conversei também hoje com o João, me lembro. Quer dizer, pessoal, assim, olha o meu esforço. Não estou dizendo que Platão, Sócrates é importantíssimo, mas Sócrates não deixou nada escrito. Então é através de Platão que se conhece Sócrates. Então, um dos livros que eu estou fazendo, estou querendo anunciar para domingo, é o movimento cultural, né? O movimento de memória cultural literária, tá certo? Então, agora nós estamos apresentando aqueles 12 livros, lembra? Então, eu já apresentei o Antigo Testamento, o, o Evangelho de Buda, o Homero, né? Tá certo? Então, esse quarto vai ser por ordem, que eu estou dando essa ordem, não é de importância, nada disso não, uma ordem de cronológica. Então, o próximo seria, então, de importância, né? Importância porque são os 12 escolhidos, nesse sentido. Mas, cronologicamente, aí nós tínhamos que Platão é anterior a Aristóteles, depois a gente vê Aristóteles. Eu disse que eu ia fazer as coisas junto, mas não dá. Os dois são muito grandiosos. Sabe quando essas pessoas, assim, quando você vê hoje o que está sendo discutido, as coisas mais importantes que estão sendo discutidas, já estavam lá. Então você vê a importância dele. Entendeu? Muito importante. E são vários. Eu peguei apenas o livro República, porque tem outro livro de Platão. Né? Assim como eu peguei a questão da política de Aristóteles, mas Aristóteles tem muita coisa, entendeu? Mas isso eu estou fazendo para todo mundo, né? Só estou botando um livro para cada um. E às vezes não é o mais importante. Por exemplo, eu botei o Alicerce do Paraíso para a igreja. Ele é o mais importante? Não sei. Criação da civilização, o Samba que escreveu e queria. Entendeu? Mas eu botei porque é o mais conhecido, papapá, entendeu? Então tem muitas coisas que funcionam dessa maneira que eu posso fazer. Então, para isso, o que eu fiz assim? Eu disse que eu ia dar uma solução. A solução que eu encontrei, porque nós temos um livro, quando eu dei o curso de Filosofia e Messias, nós fizemos um livro só sobre Platão, né? E Sócrates e Platão. E gastamos aí num vídeo de 2 horas e pouco. É pena que esse vídeo não é como eu gostaria que fosse, mas por que razão? As pessoas não leem, as pessoas não estudam. Então vão para a aula sem base nenhuma. Aí começa a fazer pergunta de tiroteio, entendeu? Que vem na cabeça, ela, pof. Daqui a pouco me joga lá para o outro lugar. Estou falando de Sócrates e Platão, daqui a pouco está falando sobre outra coisa, entendeu? E aí, para mim, não deixar de ser antipático, ser simpático, eu respondo a pessoa. É uma questão também relevante, não é que não seja relevante, só que é fora do foco do que era destinado para aquele dia, entendeu? Então, o que eu fiz? Segui o trabalho de botar já
o livro e botei o vídeo. Tá aí posto, assim, ó. Quando vocês puderem, vocês veem que é uma forma de se preparar um pouco para... Por que se preparar? É se preparar porque é uma obra tão grandiosa que você pelo menos pega uma ideia, entendeu? Mesmo que eu não pegue tanto que eu vou dizer, porque no domingo eu fiquei pensando, mas o que eu faço? Eu vou tentar fazer até uma coisinha, às vezes, um pouco diferente, entendeu? Porque mas a pessoa lendo aquilo, vendo aquela obra, né, um vídeo, ele pega uma visão e ainda vai pegar uma outra visão um pouco do que eu vou falar domingo. Por que eu estou fazendo isso? Porque Platão é importante. Platão é importante. Sócrates é importantíssimo. Sócrates é o que fundou a filosofia. Entendeu? Aristóteles é muito importante, não só para o aspecto da política, não. Pô, ele que deu a lógica, dessas classificações todas de biologia, de coisa toda. Nossa senhora, física, entendeu? Muita coisa. Você vê, o cara mexe com muita coisa e durou muitos anos sendo... Ele ficou na crista da onda. Depois, quando houve uma mudança e tal, aí as coisas dele começaram a ver que não eram corretas. Né? Ele tinha, assim, uma visão muito, muito pueril. Ele achava que se eu pegasse uma coisa bem mais pesada do que essa outra aqui, certo? Aí quem que vai cair primeiro? Todo mundo dizia que era mais pesada. Durou isso, essas físicas aristotélicas, essas coisas, durou para burro isso. Aí teve, acho que lá que foi lá para a Torre de Pisa, lá que se não sei que lugar, pegou as duas coisas e jogou, caiu tudo igual. Aí, pô, como é que é esse negócio? Aí, você viu, os princípios, os conceitos, as coisas começam, as leis começam a ser alteradas. Entendeu? Bom, tentei vender a ideia de que vale a pena ver a coisa, né? Bom, então até amanhã. Amanhã eu vou dar continuidade à cultura geral aqui. Essa cultura, deixa eu ver até para anunciar para vocês que já deu de renascimento, né? Agora, a próxima vez é a reforma e o surgimento dos estados europeus. Né? Reforma, não teve a reforma? Teve. E, ao mesmo tempo, tem o surgimento dos estados europeus. Porque a pessoa fica pensando assim, né? A gente fala a palavra Itália, mas não sei se repararam da última vez que eu falei. Eu falei que as cidades e estados eram o quê? Veneza, Roma, tá certo? Não, você não podia dizer que tem Itália. E uma coisa também falar que tinha a Grécia. Grécia não, tinha Atenas, tinha Esparta, entendeu? Bom, já demos o nosso comercial aí. Até amanhã para todos, se Deus quiser. Tá? Um abração.